Olá meus amigos, mais uma vez um programa Confederação Intergaláctica, comigo Rodrigo Romo. Estamos aqui para abordar um outro tema que há muito tempo as pessoas mandam e-mail, perguntam, só que é um tema complexo e delicado, então por isso que eu nunca entrei nele, que é relativo ao governo oculto. O governo oculto tem muitos nomes dentro da nossa linguagem, da teoria da conspiração. O pessoal chama de SGS, Sinistro Governo Secreto, Governo Trevoso, Illuminatis e por aí vai. Tá? Então, na verdade, esse material está dividido em 2 DVDs, porque ele é muito extenso. Então, a nossa primeira etapa, que é este DVD, é vocês entenderem a origem de tudo isso. Como começou a formatação de um governo oculto de controle e de manipulação das sociedades. Então, temos que voltar alguns milhões de anos no tempo da nossa escala evolutiva. Como eu já contei em muitos livros meus, principalmente na linha dos livros Confederação Intergaláctica, Ventos de Orion, A Origem e outros livros nesse segmento, a matriz humana, a espécie humana, ela não nasceu no planeta Terra. Se vocês estudarem, por exemplo, dentro dos programas de seriado, que são magníficos, da Discovery, da History Channel, existem naquele lá, eram os astronautas deuses, ou os deuses do passado, são várias séries nesse sentido. Existe um que especificamente eles falam sobre o projeto Genoma, no qual os pesquisadores do projeto Genoma determinam e fazem uma afirmação muito contundente e reveladora, que basicamente eles dizem que a idade geológica da Terra, estimulada entre 4,8 a 5,2 bilhões de anos na nossa contagem temporal, não é condizente com a escala evolutiva biológica do genoma humano adâmico. Então eles dizem que o processo evolutivo em que a espécie humana se encontra no atual nível da nossa sociedade não condiz com o tempo geológico da Terra. Eles dizem que o nosso tempo geológico é inferior ao desenvolvimento biológico e bioquímico da espécie humana. Eles calculam que para a nossa espécie humana atingir o atual gradiente, nós deveríamos ter por volta no planeta, um planeta com cerca de 6,5 a 7 bilhões de anos de estrutura geológica, que não temos, segundo os dados e pesquisas de carbono 12, carbono 14, em toda a estrutura de química. Né? Então eles alegam, tecnicamente, que a estrutura humana não é da Terra, por essa incompatibilidade entre a escala evolutiva do genoma humano e o tempo geológico do planeta. Então isso é importante, esse gancho, porque ele vem de encontro àquelas questões da teoria dos extraterrestres, dos deuses, como nós já abordamos, não como uma teoria, mas como um fato na nossa linhagem de pensamentos. Então eu contei para vocês que a espécie humana, ela se originou geneticamente em níveis sutis no sistema de Vega, né? Planeta Avior 1 ou Avion 1, outros chamam de Área 1. Então, essa evolução, segundo as canalizações, ela teria por volta de 7,8, 7,7 bilhões de anos, mas não no nível físico material, num nível mais sutil, denso, talvez, hipoteticamente uma 5ª ou 6ª dimensão, ou densidade material. Então, a espécie humana, ela evoluiu fora do sistema solar, em outros mundos, e foi evoluindo, tá? Então, a espécie humana acabou tendo outras paragens, outros mundos, outros lugares de moradia e evoluiu. Assim como a espécie reptiliana, a espécie insectoide. No embate, no confronto, em que naturalmente ocorreram dessas civilizações, decorrente de vários fatores sociais nessas evoluções, ocorreram naturalmente questões que nós chamamos de êxodos sociais e colonizações estelares, e também a questão dos exilados.
Então, há 3 movimentos no que nós podemos gerar no nosso sistema galáctico que tem correlação com a questão da transferência de almas ou transferência de seres de um mundo para o outro. O primeiro natural é a própria colonização. À medida que os seres vão evoluindo tecnologicamente, eles vão colonizando novos países, continentes, como aconteceu aqui na história da Terra, para quem tem tecnologia, colonizando outros satélites, planetas, sistemas solares e galáxias, obviamente. E a questão, eventualmente, do êxodo daqueles grupos que não se enquadram nos conceitos sociais, né, eles simplesmente se afastam, criando um processo natural de êxodo por conta própria. Também gera uma colonização. E o terceiro aspecto, no meio dos conflitos sociais, das guerras sociais, que estão nas lendas dos antigos deuses, o exílio. Aquelas raças, aquelas almas, aqueles seres que foram colocados em detenção fora dos sistemas sociais da federação, chamados exilados. Então, o que acontece? Quando um grupo de exilados é transferido de um mundo para o outro, ele é transferido com a sua memória celular, sua memória psíquica. Então, esses exilados nem sempre sequer sabem que foram transferidos de um mundo para outro planeta. Eles não têm essa percepção. Então, o que acaba acontecendo? Eles continuam sua evolução partindo do princípio que estavam no mesmo mundo que antes. Porque nos mundos de exílio existe a questão da amnésia, da inconsciência, a partir de cada ciclo reencarnacional. Então, em outras palavras, um ser, uma alma exilada, por exemplo, de Capela, Talset, Boronac, Argos, Maldek, Arcturus IV, alguns desses mundos como Argos, Maldek, Arcturus IV, são planetas que foram destruídos em grandes genocídios nucleares. Essas almas que foram evacuadas desses mundos, em exílio, elas não têm consciência ao reencarnar de que encarnaram em outros planetas e que ocorreu esse processo. Então eles continuam o processo encarnacional, vivendo um processo dármico, kármico ou social, na continuação daquilo que eles tinham tido antes. Então esse é um dos aspectos que eu estou tentando formatar para vocês entenderem a origem das diversas facções de governos ocultos. Então, o que eu quero que vocês percebam é que cada grupo que veio para a Terra em diferentes linhas de tempo, desde a época dos Maldequianos, isso já tem 252 milhões de anos quando o Maldek foi destruído, vieram para esse planeta e para outros planetas, trazendo essa pré-formatação social de seus mundos. Então, na medida que esses seres iam reencarnando, eles naturalmente foram gerando seitas, escolas iniciáticas, para reviver inconscientemente as tradições e os paradigmas que eles já tinham vivido em outros mundos. Como se fosse uma continuação do que eles já tinham antes. Então, naturalmente, essas almas, sem o entendimento disso de uma forma direta, acabaram formando grupos e seitas secretas iniciáticas, que viriam a ser os primórdios da fundação de diretrizes ocultas que se tornariam governos ocultos no decorrer da história desse planeta e atualmente da nossa sociedade.